Na Unicamp existe um quadro de evasão e rotatividade entre os funcionários, né, que a gente entende que é baseado na baixa expectativa de carreira e salário que a Unicamp tem hoje. Frente a isso, a principal demanda dos trabalhadores tem sido a equiparação dos pisos salariais, né, a isonomia dos pisos salariais com a USP. Né. Sobre esse assunto, o senhor chegou a divulgar no material da sua candidatura que tem um estudo a respeito e o quadro é que a reitoria nunca repassou para nós o conjunto das informações necessárias para que nós aprofundássemos os estudos e divulgássemos as reais possibilidades da isonomia. Frente a isso, eu queria saber se o senhor disponibiliza, se topa disponibilizar publicamente esse estudo, né, e qual a sua proposta para a implementação da isonomia dos pisos salariais com a USP. Perfeito. Então, olha só, esse estudo foi feito por docentes, colegas que nos apoiam no Instituto de Economia. Então, eu preciso consultá-los da possibilidade de disponibilizar isso. Eu, pessoalmente, disponibilizo, tá certo? Não tem nada a ser escondido ali, eles se basearam no que está publicado nos orçamentos da Unicamp, eles não buscaram nenhum dado escondido, não tem nenhum dado sigiloso ali, longe disso. Além disso, é feito com base nas possibilidades de crescimento econômico do Brasil nos próximos 4 anos. Se calcula que o PIB vai crescer entre 3% e 4% nos próximos... Pode não crescer, entendeu? Mas ele trabalha com um cenário pessimista, um cenário intermediário e um cenário otimista, tá certo? Nos 3 cenários, mesmo no otimista, é impossível se fazer a isonomia de um ano para o outro. Então, isso que precisa ser dito. Qual foi a intenção de fazer esse estudo? É de chegar na frente das pessoas e se comprometer ao que é possível. E não se comprometer com populismo assim, ó, vamos fazer, nós concordamos com a isonomia, vamos fazer a isonomia. Aí você faz a isonomia no primeiro ano, seu comprometimento vai de 89% ou de 88% para 95%, você torna a universidade inviável. Isso não é possível, tá certo? Vender a ideia de que é possível fazer isonomia num ano, não é. Então, vamos deixar claro isso. A nossa proposta prevê isonomia em 4 anos com crescimento do PIB de 3% ao ano. O que significa isso? Significa que em alguns momentos, e esses momentos são 2014, 2015, nós vamos ter a universidade com 91%, 92% de comprometimento. Isso precisa ser acordado no Conselho Universitário. A reitoria vai defender isso. Num certo momento, se apertar o orçamento para andar atrás da isonomia, vai fazer bem para a universidade. Tá certo? Eu acho que num certo momento você valorizar as pessoas mais do que a manutenção da universidade vai ser bom. Nós não podemos tornar a universidade inviável, tá certo? Isso é que é importante. Às custas da isonomia, tornar a universidade inviável, jamais. Mas, pelo nosso estudo, é perfeitamente possível chegar à isonomia, quer dizer, nós trabalhamos na isonomia como meta para ser atingida em 4 anos, sendo que em 2 anos nós vamos ficar muito apertados e no restante dos anos nós vamos acabar compensando isso, vamos terminar a gestão, entregando a gestão com 89%, 90% de comprometimento com folha de pagamento. A boa parte desse estudo eu posso passar para vocês e consigo rapidamente a autorização, eu tenho certeza que eles não vão se opor a isso, eu tenho a autorização dos colegas que fizeram, porque você sabe que essa questão de trabalho, de autoria, você tem que respeitar. Os colegas que fizeram, eu consulto eles, e se eles não tiverem nada contra, eu passo todos os dados para vocês, não há nada a esconder, não há nenhum dado sigiloso, tá certo? Bom, essa questão tem sido pauta, principalmente do STU, ao longo desse último ano, desde que o professor Grandino, para esvaziar o movimento grevista da USP, criou uma comissão paritária, onde ele acabou por contemplar a questão de um novo piso para a USP e esvaziou o movimento, inclusive nunca mais houve greve na USP desde que ele estabeleceu a questão dos pisos. Eu acho o seguinte, deixa eu ser muito claro nesse assunto. Em primeiro lugar, quem diz que vai implantar o piso eu acho que é pura demagogia, porque você dá acréscimo salarial para uma das categorias da universidade, que vai onerar a folha de pagamento em torno de 6% a 7%, eu acho que é um discurso demagógico. Mas eu digo mais, aqueles que dizem que vai fazer em 4 anos também têm
problemas que eu gostaria de citar nessa discussão. Veja bem, eu sou o coordenador geral da universidade, é o segundo cargo mais importante que essa universidade tem. Eu não sei o que é em detalhes, as condições orçamentárias para você, seja atender a expectativa imediata da isonomia, seja em 4 anos, porque um já foi reitor, o outro é apoiado pela reitoria. Então, eles são capazes de olhar uma coisa que eu não vejo, e vocês não veem. Então, me dê um tempo. Me dê um tempo. Eu acho que eu sempre estive do lado dos trabalhadores aqui na universidade. Me dê um tempo. Eu acho que tudo que for justo e que for capaz de ser equacionado, acho que nós temos que valorizar as funções administrativas, atualizar funções e a disfuncionalidade que existe. E, às vezes, dentro da própria Unicamp, existem as mesmas funções com remunerações distintas. Nós temos que fazer um estudo. Deem tempo para... Eu me comprometo, com certeza, dentro do nosso programa de gestão, tem uma proposta boa. E não é de promessas vazias. Eu acho que de ações efetivas para que a universidade venha, junto conosco, pensar o futuro dela. Eu acho que é mais importante você estar junto para definir a política da universidade do que ouvir discursos que são demagógicos, porque eu acho que pode colocar a universidade numa divisão profunda entre categorias, porque você pode aumentar salários para uns e prejudicar outros. Eu gostaria de ter tempo para estudar, mas tenho muitas ideias, conheço bem o problema. A minha proposta é reigualar os salários com a USP. Estou deixando a Unesp fora dessa comparação, porque a Unesp tem salários menores do que a USP, então hoje quem baliza a questão maior dos pisos é a USP. Essa isonomia salarial de base, como eu dizia na questão anterior, sempre foi muito cuidada pelo CRUESP. O CRUESP nunca conseguiu atender a isonomia em benefícios, em auxílios, em programas específicos de cada uma das 3 universidades. Mas na questão salarial, isso sempre foi quase que um dogma do CRUESP, ao longo da sua existência desde o processo de autonomia das universidades. Infelizmente, isso foi quebrado há 2 anos. E foi quebrado num ano, pelos dados que eu já destaquei aqui também, a Unicamp poderia ter acompanhado. Quer dizer, o ano de 2011 é um ano em que a Unicamp dedicou 81% do seu orçamento à Folha. Esse é um dos mais baixos comprometimentos da história da autonomia. Pode pegar a série histórica, que você vai verificar que 81% de comprometimento do orçamento com folha é um comprometimento dos mais baixos. Foi exatamente nesse ano que a quebra da isonomia no salário dos funcionários ocorreu. Então, havia possibilidade de que isso não ocorresse, que a universidade conseguisse acompanhar aquilo que a USP fez. No entanto, faltou, no nosso entendimento, vontade política e prioridade para isso. Ao nosso ver, a USP elegeu a valorização dos seus funcionários como uma prioridade da universidade. E a Unicamp não tinha isso como prioridade naquele momento. E aí se estabeleceu essa diferença. Há prejuízos institucionais grandes por causa disso. Nós já perdemos bibliotecários em concursos abertos pela USP, nós já perdemos secretários de departamento que foram trabalhar na USP, já perdemos várias pessoas da carreira de tecnologia da informação. O contador da DGA já foi para a USP, prestou um concurso, está lá trabalhando. Então, a USP está tirando funcionários da Unicamp com o atrativo de salário. E nós estamos falando de universidades do mesmo sistema, universidades que têm trabalho, se não igual, pelo menos muito parecidos, né? E esse prejuízo institucional
porque nós não conseguimos repor com a mesma experiência, com a mesma qualificação, traz prejuízos também para a instituição. Então isso precisa ser corrigido urgentemente. Eu defendo, e já defendi várias vezes, no âmbito do Conselho Universitário, que não há motivo razoável e plausível para que os vencimentos dos funcionários da universidade e dos docentes sejam diferentes daqueles praticados nas outras 2 universidades paulistas. Isso não é bom que ocorra. Isso deve ser ter uma convergência para que essas diferenças sejam efetivamente eliminadas. Agora, é importante salientar 2 coisas. A primeira coisa é que isto deve ser feito dentro de uma proposta orçamentária sadia. A minha proposta é que este problema seja analisado de forma a olhar não apenas as tabelas de vencimentos, mas os vencimentos globais de todos os docentes e funcionários das universidades paulistas, através inclusive do CRUESP, e que, junto com as entidades, observadas essas diferenças, elas convirjam para a sua eliminação num prazo a priori acordado por todos, tendo em vista a possibilidade orçamentária que claramente deverá ser colocada em discussão para sanar essa questão. A greve de 2011, ela já aconteceu, né, 2 anos atrás, né, inclusive faz 2 anos que a gente está levantando a bandeira da isonomia. Né? Desde lá, nós não conseguimos, quem acompanhar o histórico vai ver que a nossa negociação com a reitoria a esse assunto, ela é quase nula, a gente não chegou a ver nenhuma posição da reitoria sobre isso. Nesse momento, o senhor já tinha essa convicção que o senhor externou a respeito da importância da isonomia, porque senão houve manifestação, né, de nem sua ou de qualquer docente que, a não ser o pessoal da Unicamp, né, no Consul, defendendo a posição e a reivindicação dos funcionários. Foi a greve que mudou sua opinião ou o senhor já tinha a opinião sobre a isonomia e talvez não externou para não desagradar o reitor? Como é isso? Não, na realidade é o seguinte, o processo de você estar na administração é um processo de aprendizado diário. Tá certo? Os cenários mudam, as situações mudam, você amadurece coisas, você recebe pareceres, você muda conceitos, quer dizer, você está em constante mudança. Eu acho que isso é saudável, tá certo? Você tem que ouvir as pessoas, eu me disponho sempre a ouvir as pessoas, a conversar, a aprender bastante. Eu acho que o administrador tem que ter humildade de saber que por mais que ele conheça a universidade, muito ele tem que aprender. E eu te digo com toda sinceridade, passei 26 anos da Unicamp, sempre que eu passei aqui eu mantive, ao lado da minha atividade docente, uma atividade administrativa procurando ajudar a universidade a melhorar. Conheci muito da universidade, conheço bastante, mas muito eu tenho para conhecer, tá certo? Eu respeito demais o sindicato e digo, o sindicato naquele momento da greve ele me ajudou a mudar de opinião. Então eu diria que a isonomia foi uma coisa que o sindicato me alertou para isso, tá certo? Então, não tenha dúvida que o movimento que vocês fizeram, ele teve uma importância política muito grande, porque alertou a comunidade para a questão da isonomia. O mês de novembro e dezembro de 2011. Participei de grupos de negociação com vocês, só que o reitor me tirou, porque na visão dos administradores da Unicamp de hoje, eu sou uma pessoa que dialogo demais, converso demais com as entidades, reconheço demais a legitimidade delas. Então, o que corre, os boatos que correm, a Rádio Peão corre solta nessa universidade, de que o professor Dedeca ele é muito bonzinho para funcionários e para estudantes, ele é muito compreensivo com relação às demandas. E não é isso. Eu acho que nós temos que nos responsabilizar, cada um no seu papel, mas nunca se furtar ao diálogo. E eu participei das negociações junto com vocês. E, se vocês perceberem, logo depois da segunda reunião que eu presidi, eu fui tirado dela. Então, é uma razão que eu já posso dizer de antemão. Eu acho que eu antes dialogo e depois, de novo, eu volto a insistir. Nós temos que pensar um modelo novo de universidade.
Se nós não pensarmos, não pode nem ser a linguagem da demagogia, nem a linguagem da tirania, gente. Eu fiz um blog ontem sobre esse assunto, sobre a grandeza da política. A política é o diálogo, é o exercício livre e democrático da independência de cada consciência, de cada grupo. Eu acho que se nós não levarmos isso em consideração, a universidade não vai crescer. É claro que eu estou trabalhando com dados de 2011 agora, né? Eu não estava diretamente envolvido nessa questão no momento que ela vinha ocorrendo e as negociações estavam sendo solicitadas, não sei se estavam sendo efetivadas, né? Então eu não tinha nenhuma possibilidade de envolvimento com um assunto desse no momento em que eu não estava na reitoria, né? Não tinha toda essa disponibilidade e análise dos dados como eu estou tendo hoje. Então, acho que não é correto que eu seja cobrado por um fato de 2011, onde eu não tinha relação com a reitoria, não tinha relação com o movimento, nada. Estou fazendo uma análise, né? Que não é de hoje, mas é uma análise a posteriori desses comprometimentos que a Unicamp apresentou no ano de 2011, né? E acho que, embora com menos intensidade, nós vamos verificar, quando o orçamento de 2012 for fechado, que a situação era mais ou menos semelhante. Olha, eu gostaria de dizer o seguinte: no que diz respeito à questão da greve, eu prefiro dizer que eu estarei absolutamente aberto a discutir e colocar em prática tudo aquilo que for necessário para evitá-la. Acho que a greve não é um bom momento e ela pode ser evitada tendo em vista a possibilidade de discussão e aprimoramento das nossas ideias através de uma discussão aberta dos nossos problemas. Eu acho que temos que nos comprometer, e me comprometo, a que todas as informações importantes de execução orçamentária e outras no ambiente público da universidade, que deve sim colocar abertamente todas as informações, todos os seus gastos, todos os seus recursos disponíveis, inclusive aqueles que definem uma determinada estrutura salarial dos seus docentes e dos seus funcionários.